Fungos é um grupo de micro-organismos muito interessante também, do ponto de vista de estudarmos a forma de explorações biotecnológicas, mas também que causa alguns problemas, né, aos seres humanos e ao ecossistema também, tá? Então, os objetivos dessas aulas será, então, basicamente de conhecer as principais características estruturais, nutricionais e de reprodução dos fungos. Então, os fungos, nós temos que pensar sobre os dois pontos, né, que eles trazem para nós, né, suas contribuições, tanto do lado maléfico quanto do lado benéfico. Do lado maléfico, que eles são causadores de doenças, e as doenças, tanto doenças em humanos, animais, mas também doenças em plantas economicamente importantes. Então, aí é um grande prejuízo econômico que os fungos podem trazer, tá? Mas é claro que não são todos os fungos que apresentam essas características indesejáveis. Então, nós temos muitos fungos que podem nos trazer vários benefícios, né? O principal deles, conhecidos como um ecossistema, né, num bioma, é justamente a capacidade que eles têm de decomposição da matéria vegetal morta, né, da matéria orgânica. Então, eles participam da natureza como verdadeiros recicladores, né, e eles vão transformar substâncias com moléculas, macromoléculas, né, moléculas complexas, e moléculas mais simples que podem ser reutilizadas, né, por outras espécies, tá? Também na questão da agricultura, eles podem estar na forma de micorrizas, né? E as micorrizas, elas crescem em simbiose com plantas. E nesse crescimento de simbiose, a micorriza auxilia a planta no seu desenvolvimento e a planta também auxilia o crescimento da micorriza. Então, por isso que é chamada de simbiose. E aí eles atuam principalmente auxiliando na absorção de minerais e água do solo, tá? Os fungos também são grandes produtores de celulases, né? E essas celulases são enzimas que são capazes de degradar a celulose, facilita a captação, né, de glicose para as formigas, a partir da celulose e lignina. E aí auxilia, né, na toda a cadeia nutritiva das formigas. E é claro, se também alimento, né, aí pro ecossistema das formigas, também vai ser alimento para o homem, né? Então, algumas espécies de fungos, como por exemplo os cogumelos, são altamente explorados, né? São valiosos por serem utilizados na culinária, né? Além da culinária, né, na forma de cogumelos, nós também temos a produção de alimentos. Então, a panificação, todos os produtos fermentados vai se basear justamente no desenvolvimento de um fungo, né, de uma levedura. E além do pão, nós temos também a produção de insumos que nós utilizamos na indústria, né, como, por exemplo, o ácido cítrico, né. E aí, o que acontece? Essa produção de insumos e de outros compostos orgânicos de interesse, né, como ácidos, álcool, cetonas, são todos processos biotecnológicos e justamente por fermentação de fungos, né? E além desses compostos, nós temos uma produção muito importante que grande parte dos antibióticos que nós temos hoje são justamente produzida por fungos, né? E o primeiro antibiótico a ser conhecido foi a penicilina, produzida a partir de um fungo penicillium, tá? E também, além desses insumos, né, desses produtos de interesse, o principal aí que a gente encontra em relação ao consumo, né, no quantitativo, é justamente o etanol. Então, muito explorado, principalmente no nosso país, a produção de etanol a partir do caldo da cana-de-açúcar, né? Um processo de fermentação que é feito por uma levedura. Então, muito importante essa disponibilidade de fungos para ser explorado de forma benéfica, né? E aí que vem a necessidade, então, de nós conhecermos os fungos. Tanto porque eles vão causar problemas,
né? Se eles são maiores decompositores de matéria orgânica, eles vão ser, então, grandes deterioradores de alimentos. E eles também podem ser responsáveis por doenças que podem estar vinculadas a alimentos, tá? Então, por isso que é importante nós conhecermos esse grupo de micro-organismos, tá? Os fungos. Tem algumas características deles. Então, eles são quimioteratrópicos, ou seja, eles degradam componentes orgânicos, né, para obtenção tanto de energia quanto de carbono. Eles são, um grupo deles, né, os fungos filamentosos, são estritamente aeróbios, mas nós temos algumas leveduras que são anaeróbias facultativas, tá? E alguns fungos filamentosos que podem ser também anaeróbios, mas principalmente aeróbios. Então, todo bolor, a gente acaba meio que tendo esse conhecimento pragmático de que eles são aeróbios. E as leveduras que podem ser anaeróbios facultativas. Por que eles são diferentes, principalmente das bactérias, né? Qual a principal característica que a gente lembra para diferenciá-los das bactérias, que nós estamos vendo até agora? Eles possuem célula eucariótica. Então, eles têm um reino separado só deles, né? E a característica celular deles é de ter uma célula eucariótica, uma célula mais, digamos assim, complexa, uma célula maior, né? Então, é a principal diferença das bactérias. Mas temos outras também. Uma delas é que justamente eles possuem esteróis na membrana celular, que não acontece nas bactérias, tá? Eles possuem parede celular, mas essa parede celular não tem peptidoglicano, tá? E é uma parede celular diferente também dos vegetais. Então, é uma parede que a sua característica é por conter glicanas, mananas e quitina, né? Quitina que a gente conta lá nos insetos. Então, olha como é um grupo bem diversificado, por isso que muito tempo eles ficaram aí sendo considerados vegetais, mas também não eram vegetais. Poderiam ser animais, mas também não eram animais, né? E muito menos do reino Monera, tá? Então, eles têm um reino exclusivo deles. Possuem esporos reprodutivos, sexuais ou assexuais. Isso vai ser muito importante para a identificação e entender como se dá, né, o comportamento desses fungos na natureza. Tá? Bom, e aí nós vamos falar do primeiro grupo, os fungos filamentosos, né? Então, por que fungo filamentoso? Porque justamente eles possuem, né, o que a gente poderia descrever inicialmente, né, bem simploriamente, como filamentos. E esses filamentos, né, essa estrutura, são as chamadas hifas, tá? E aí o que acontece? O fungo, né, ele é formado por um talo, que é o corpo dele, é o que muito se assemelha, né, à questão do por que eles teve um certo tempo considerados como vegetais, até mesmo por essa questão dessa representação das hifas, né? Que esse talo seria muito semelhante a um caule de um vegetal, mas não, são hifas, tá? Essas hifas são filamentos longos, com células conectadas, tá? Só que essas células conectadas, normalmente a gente se refere a elas como septos. Então, a gente vai falar sobre essas unidades celulares são como septo, tá? Nem todas as hifas possuem septos. Então, tem algumas hifas que elas são do tipo cenocíticas, ou seja, que são células longas e contínuas, então elas não têm septos, tá? E uma característica delas, elas podem crescer por alongamento das extremidades. E isso vai facilitar a reprodução assexuada. Porque se um fragmento dessa hifa é quebrado, onde ele encontrar uma base sólida, né, com nutrientes e água, esse fragmento vai dar origem a um novo indivíduo, tá? Então, aqui nessa representação, fica bem clara a diferença, tá? Uma hifa septada é que tem unidades celulares que nós vamos chamar de septos. Então, aqui seria um septo, né? Aqui outro septo, são as unidades celulares. E aqui o ponto de septagem, tá?
A hifa cenocítica é aquela hifa que não tem septos. Ela é única, né? Alongada. E aí o que acontece? Essa representação em lilás é justamente dos núcleos, né? Que o fungo vai ter. Então, cada septo, e às vezes ele pode ter um núcleo ou pode ter até dois, né? Ou estar sem núcleo. Por quê? Porque existe justamente uma passagem entre esses septos que permite, né, que os núcleos eles se direcionam de um septo para outro. Então, por isso que vai ter momento que um septo pode ter até dois núcleos. Já na hifa não septada, que é a hifa cenocítica, né, os núcleos, né, eles não estão segmentados por septos, mas ela vai apresentar vários núcleos, tá? Isso aqui é uma característica, né, bem clássica dos fungos filamentosos, certo? Bom, e aí nós podemos ter dois tipos de hifas. A hifa vegetativa, que é aquela hifa que vai ser inserida no substrato, ou seja, no ambiente onde o fungo vai se fixar. Então é ela, né, que teoricamente poderia ser comparada analogicamente com as raízes das plantas, né? Aquela que se insere se insere no substrato justamente para a captação de nutrientes e água. Aí as hifas que saem para fora do substrato, né? Que são as chamadas hifas aéreas, elas também são consideradas reprodutivas, porque é justamente elas que vão sustentar os esporos reprodutivos, ou seja, os esporos que vão poder dar origem a novos indivíduos, tá? E aí, condições favoráveis, as hifas crescem, formando uma massa filamentosa visível a olho nu. Então, quando a gente enxerga um bolor, o que nós estamos vendo é o micélio. O que é esse micélio? O que o bolor é? É justamente as hifas aéreas, e na ponta dessas hifas aéreas nós vamos ter os esporos, tá? Então, toda essa massa filamentosa que nós visualizamos é chamada de micélio. Mas nós temos que lembrar que existem hifas internamente naquele substrato, que são as hifas vegetativas. Então, é por isso que nós, da microbiologia de alimentos, nós sempre recomendamos, né? Por exemplo, existe um pão que está embolorado. Qual é o ato correto a se fazer, né? Nem retirá-lo da embalagem, porque quando você retira esses poros, né, desse micélio, eles acabam sendo suspensos no ambiente, contaminando todo o ambiente. E se você corta aquela porção superficial, pensando, o fungo só está aqui na superfície, vou cortar aqui por dentro, tá? Não tem fungo. Mas, na verdade, a gente não sabe até onde está a profundidade dessa hifa vegetativa, que está na parte interna, que nós não vemos, tá? Então, o correto a se fazer é justamente descartar todo o alimento, tá? Então, no caso, o pão embolorou, o certo é descartar todo o pão. Porque a gente não tem como mensurar a dimensão dessa hifa vegetativa. E se é o caso de um fungo que produz uma micotoxina, então essa micotoxina já está ali no alimento e a gente não sabe a profundidade em que ela alcançou, tá? Então, mais uma vez, toda a parte que nós visualizamos a olho nu é um micélio, tá? Mas o fungo, ele pode apresentar a hifa vegetativa, que é a parte que está inserida no substrato, tá? Aqui eu trago duas fotos para vocês. Uma, né, que seria uma visualização a olho nu, é justamente uma colônia de um fungo numa placa de Petri, tá? Uma plaquinha essas de laboratório. E aí esse fungo, provavelmente ele foi colocado pequenininho no centro e ele foi crescendo, tá? E aí a gente observa a forma algodonada dele, que é uma forma que ele parece um algodãozinho, por isso que nós o descrevemos assim, tá? Por que ela tem essa forma? Justamente porque
são várias hifas que vão crescendo desse aspecto nebuloso, né? Podemos dizer assim. E aqui nesse caso, nessas hifas, né, elas são brancas, e as hifas aqui bem no centro, elas estão mais escuras por conta dos esporos que foram produzidos. Aqui nessa setinha até ele indica que hifas vegetativas, as hifas que não têm esporos, né, que não tem a coloração preta, mas as hifas vegetativas são aquelas que estão inseridas no substrato, tá, pessoal? E aqui, ó, nessa fotografia que já foi uma lâmina preparada, né, então observado por microscopia óptica, então os pontos negros são os esporos, e esses bem transparentes são as hifas, né? Então ele considerou aqui como as hifas aéreas, as que estão conectadas nos esporos, e hifas vegetativas são as que estão sem esporos, né? Porque elas não estariam necessariamente na superfície, tá? Então, qual é a questão do esporo? O esporo é tão importante para o fungo porque é o que garante, né, a continuidade da sua espécie, tá? Da sua linhagem. Então, a partir de um esporo, é possível, se ele sozinho se desprender do fungo, né, e cair num ambiente que ele encontra uma superfície, encontra nutrientes, encontra água, ele vai surgir uma hifa a partir desse esporo. E essa hifa ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, até que ela vai chegar no momento da reprodução que vai formar novos esporos na parte superior dela, tá? Então, a partir de cada esporo é possível dar origem a um novo indivíduo de fungo. Por isso que os fungos são considerados altamente contaminantes, tá? Uma vez que ele se dispersa no ambiente, é muito difícil acabar com esse fungo desse ambiente, porque são vários esporos produzidos em uma única hifa. Imaginem um micélio, que nós temos várias hifas. Então, você pega uma plaquinha daquela anterior, né? Deixa eu voltar aqui, desculpa. Assopra, nossa, isso aqui contamina o ambiente inteiro onde se está. E isso, pessoal, para a indústria de alimentos é um problema, porque uma vez que você contamina um ambiente, dificilmente você vai conseguir acabar com aquele fungo daquele ambiente. Imagina isso numa câmara de armazenamento, né, de maturação de queijos, de produtos carnes defumados, então isso é um problema seríssimo, tá? Por isso que a gente sempre também faz a brincadeira. Qual que é o fungo que tem na sua casa? Porque normalmente os fungos que crescem no pão são sempre da mesma cor, né? Difícil quando eles mudam as cores, porque na verdade é um fungo que já está contaminando o ambiente. Então tem casos que cresce só um fungo branco, outros crescem fungo preto, outros um fungo esverdeado, que é o que acontece normalmente, tá? Mas é por conta disso. Bom, e aí o outro grupo de fungos, né, são as leveduras. Então, muitas vezes a gente fala, né, dentro da microbiologia, bolores e leveduras. Nada mais é do que a mesma coisa que a gente falasse, fungos filamentosos e leveduras. Então, os bolores são os fungos filamentosos, que a gente acabou de ver, tá? E as leveduras são de um outro grupo, mas tanto bolores quanto leveduras são fungos, tá, pessoal? Enquanto os fungos filamentosos podiam ter várias células, que nós chamamos de septos, as leveduras, elas são unicelulares. Então, cada levedura é constituída por uma única célula, tá? Por isso que elas não são filamentosas e são por uma única célula, que normalmente é esférica ou oval, tá? As leveduras, elas têm a reprodução por fissão binária. Ou seja, ela dá origem a células iguais, tá? E quando elas estão em meio de cultura, né, quando a gente promove o crescimento das leveduras no laboratório, elas formam colônias muito parecidas com colônias de bactérias. Os bolores, né, que são os fungos filamentosos, têm colônias bem típicas, então a gente já observa aquele aspecto algodonado, já sabe que é um bolor. Já as leveduras, por elas terem colônias similares a de bactérias,
Então, justamente as condições de cultivo, né, o meio de cultura que foi utilizado, as características por microscopia que vão as diferenciar, né, das bactérias. A reprodução delas, né, além de ser por visão binária, pode ser também por brotamento, tá? Então, nesse caso de brotamento, a célula parental, ela forma uma protuberância, e essa protuberância é muito parecida com um broto. E aí esse broto é que vai dar origem a uma célula filha, tá? Então, à medida que o broto se alonga, ou seja, que o broto vai crescendo, o núcleo da célula se divide, vai um núcleo, né, para cada uma das unidades ali, para a nova unidade que está se formando, que é o broto, tá? E aí esse broto ele vai sendo constituído, né, vai terminando a sua constituição ali pela parede celular, que vai afinilando até separar da célula parental. Então, no caso aqui do brotamento, as células são desiguais, porque esse broto ele vai nascer, vai separar pequenininho e depois que ele vai crescer de tamanho. Já diferente das bactérias, porque elas já se separavam em duas células filhas iguais à célula mãe. Então a célula mãe se alongava, se separava e nós tínhamos duas células filhas com o mesmo tamanho da célula mãe original, tá? Aqui não. Então o broto se separa pequenininho, cresce e depois dá origem a novos brotos. Então aqui essa fotografia é para exemplificar essa questão do brotamento. Ó, aqui nós temos uma célula parental, e nessa célula parental nasceu um broto que já está grandinho, um broto que está maior, ó. E aqui esse broto, antes mesmo de ele desvincular da célula parental, ele já deu origem a um novo broto. Olha aqui, ó. E aí, toda vez que um broto se divide, se separa, ele forma uma cicatriz, tá? Ou ele pode ficar assim, de forma contínua, né? Sem se separar. Mas se ele se separa, aí forma uma cicatriz aqui. Bom, algumas leveduras já produzem alguns brotos, né, que não se separam, né, formando essa pequena cadeia, ela pode ser chamada de pseudohífa, tá? No caso da Candida albicans, ela se fixa nas células epiteliais humanas, né, quando ela vai causadora de doença, na forma de levedura, mas ela vai invadir os tecidos mais profundos na forma de uma pseudohífa, ou seja, ela vai formando brotos que não se separam, que vão crescendo e aprofundando no tecido, tá? As leveduras, então, elas são anaeróbias facultativas, então elas podem crescer tanto na presença do oxigênio quanto na ausência, tá? E quando elas estão na presença do oxigênio, elas vão produzir CO2 e água, a partir da fermentação de carboidratos. Na ausência de oxigênio, elas vão fermentar os carboidratos e vão produzir também etanol e dióxido de carbono, tá? Aí, isso aqui é muito importante justamente para a fabricação de cerveja, vinho e panificação, além da própria produção de etanol, tá? Bom, nós falamos então dos fungos filamentosos e das leveduras, mas não necessariamente que esses fungos podem ser de uma forma ou outra. Então, existem alguns fungos que eles são dimórficos. E, notadamente, isso acontece em espécies patogênicas. Mas o que é o dimorfismo? É justamente quando o fungo ele apresenta duas formas de crescimento, né? Então, ele pode crescer tanto na forma de fungos filamentosos, ou seja, de bolores, quanto também na forma de levedura, tá? E aí, o que vai influenciar qual forma que ele vai apresentar, são fatores que podem ser, por exemplo, a temperatura ou a concentração de dióxido de carbono, tá? Então, no caso da temperatura, então alguns fungos, se está a 37 graus Celsius, pode ter a forma de levedura. Se está a 25, pode ter a forma de fungo filamentoso, tá? E isso facilita, né, a gente pensar um fungo filamentoso que produz esporos. Então, a 25 graus Celsius estaria no ambiente, facilitaria a disseminação desse fungo no ambiente. Já no organismo, né, humano, que nós temos uma temperatura corporal próxima a 37, favoreceria, então, a forma da levedura e a sua forma infecciosa, tá?
Então, aqui seria uma representação de uma lâmina, né, de um fungo que é dimórfico. Então, ele pode ter o crescimento leveduriforme, né, que aqui no caso como uma levedura por brotamento, ou um crescimento filamentoso, em que vai apresentar a formação de hifas, tá? Ótimo, vamos agora para uma questão até de estrutura, de entender como que é a estrutura dos fungos, né? E a própria estrutura dos fungos facilita na identificação deles. Então, quando se faz a identificação fenotípica, né, vai ser levado em consideração principalmente como que é a apresentação dos esporos desse fungo. Isso a gente falando de fungos filamentosos, tá? E esses esporos, eles podem ser diferentes, tá? Por quê? Os fungos, eles podem ter a reprodução assexuada, ou seja, que não envolve dois indivíduos, né? Então, a partir de um indivíduo só ele pode se reproduzir, ou a reprodução sexuada. Então, que a gente vai ter pelo menos dois indivíduos diferentes, vamos ter fusão de núcleos, e aí duas linhagens opostas vão dar origem a uma nova linhagem, tá? Isso dentro da mesma espécie. Na reprodução assexuada, que é a partir de um indivíduo só, nós vamos ter os esporos formados a partir das hifas aéreas, tá? Esses esporos são produzidos por mitose e subsequente divisão celular. Não há fusão de núcleos e esses esporos podem ser do tipo conidiósporos ou conídeos ou esporangiósporos, tá? O que normalmente dá o nome ao fungo, né? O nome ao filo em que ele pertence é justamente a característica dos esporos sexuados. Mas os esporos assexuados, eles são importantes para identificar o fungo, tá? A característica que esses esporos têm. Então, falando um pouquinho dos esporos assexuados, né? Pode ser do tipo conidiósporos, né? Ou também chamados de conídeos, ou esporangiósporos. Os conídeos são aqueles que não são armazenados em uma bolsa. Eles são produzidos em cadeia, olha só. Então, são formados várias cadeias a partir de uma hifa, né? Uma hifa especializada para a sustentação dos esporos. E essa hifa, ela é chamada de conidióforo, tá? E aqui os conídeos, né? Eles vão sendo formados e ficam na forma aí de cadeias na extremidade, então, dessa hifa especializada, né? Olha que imagem bonita, né? Aí, do conidióforo e dos conídeos. Então, eles estão soltos, não estão dentro de uma bolsa, tá? Os conídeos também, eles podem ser do tipo artroconídeos. Lembra que a gente falou que a partir de um segmento de hifa pode dar origem a um novo indivíduo? Então, é quando os esporos, na verdade, a reprodução assexuada desse fungo não é necessariamente por esporos, mas por segmentos de hifa. Então, são os artroconídeos, tá? Pode ser também do tipo blastoconídeos, que é quando temos o broto originado a partir de uma célula parental. Esse broto aí nas extremidades, tá? E também os clamidoconídeos, que são esporos com paredes mais espessas, né? E eles vão ser formados no interior de uma hifa, tá? Então, eles formam no interior da hifa. Por isso que eles são chamados de clamidoconídeos e os blastoconídeos é justamente nas extremidades do broto, tá? Bom, mas e os esporangiósporos? Então, o esporangiósporo é quando nós temos a presença de um esporângio. O esporângio é uma bolsa que vai conter dentro dessa bolsa todos os esporos, né? Não vou falar de conídeo, não. Esporangiósporos, tá? Então, estão dentro de uma bolsa. E onde que vai estar essa bolsa? Também na extremidade de uma hifa especializada, que ela será chamada de esporangióforo, tá? E aí, essa bolsa, ela vai contendo os esporangiósporos, e aí, quando ela se rompe, todos esses esporangiósporos se disseminam no ambiente, ok? Bom, em relação aos esporos sexuais,
Então, como o próprio nome diz, nós teremos a reprodução sexuada para a formação dos esporos. E aí, nessa reprodução sexuada, nós temos 3 etapas. A primeira etapa é a plasmogamia. Então, nós vamos ter 2 indivíduos da mesma espécie, de linhagens diferentes, eles vão se especializar, tá? E o núcleo desses indivíduos, ele vai ser do tipo haploide, né? Nessa parte do indivíduo que vai fazer a reprodução sexual. Esse núcleo, nós vamos ter uma célula que vai doar o núcleo dela e uma célula que vai receber esse núcleo doado. Por isso que a célula doadora, ela é a célula a mais, e a célula receptora é a célula a menos. Então, esses 2 núcleos na plasmogamia, eles vão, na verdade, os 2 indivíduos, eles vão se aproximar e uma célula de um indivíduo vai doar o seu núcleo para a célula do outro indivíduo. Aí nós teremos o outro processo, o segundo, que é a cariogamia, quando esses 2 núcleos, né, da célula doadora e da célula receptora, vão se fundir, formando um núcleo cigoto diploide, porque cada núcleo era haploide. E aí, a partir desse núcleo diploide, nós vamos ter a meiose, que vai originar núcleo haploide, né? Os esporos sexuais, dos quais alguns podem ser recombinantes genéticos, ou seja, se eu tinha 2 indivíduos da mesma espécie, mas de linhagens distintas, pode ser que um indivíduo tinha um núcleo com algumas características, né, aperfeiçoadas ou adaptadas àquele ambiente. Então, esses 2 núcleos, esses 2 indivíduos, eles vão ter uma reprodução sexual, vai dar origem a uma nova linhagem, ou seja, que ela vai um recombinante genético dos 2 núcleos que tiveram a fusão, tá? E aí, pelos esporos sexuais, é que nós vamos fazer a diferenciação dos filos dentro do reino dos fungos. Então, primeiro vamos falar sobre o filo Zygomicota. As espécies desse filo são do tipo saprófitos, que vão apresentar hipas cenocíticas, lembram lá, que é aquelas hipas que não têm septos, tá? E um exemplo é o Rhizopus stolonifer, que é o movo preto tupão. Os esporos assexuais desse filo é do tipo esporangiósporos, ou seja, aqueles que ficam dentro de uma bolsa, né? O esporângio. E os esporos sexuais são zigósporos, por isso que o nome do filo vem da característica dos esporos sexuais. Esse zigósporo é um esporo grande no interior de uma parede bem espessa, tá? Da parte do fungo. Então, aqui seria a representação do ciclo assexuado de um zigomicota. Então, ele faz a reprodução por esses esporos assexuais, tá? Os esporangiósporos. Em um determinado momento, 2 linhagens, né? 2 indivíduos vão para a reprodução sexual. Então, nós vamos ter um indivíduo que vai ser doador de um núcleo e um segundo indivíduo que vai ser o receptor desse núcleo. E aí nós vamos ter, então, o primeiro processo, que é da plasmogamia. Aí, nessa plasmogamia, vai formar um cigósporo e nesse cigósporo vai acontecer a cariogamia e meiose, quando os 2 núcleos se fundem, né, e vão se dividir. E aí, esse indivíduo, né, depois da cariogamia aqui, ele irá produzir um zigoto que tornará a entrar no ciclo assexuado, ou seja, produzindo esporos assexuais. Então, essa passagem aqui, ó, é justamente da fase sexuada, que eu vou ter que ter a transferência de um núcleo de um indivíduo para um outro indivíduo, tá? Os 2 da mesma espécie. E é justamente a característica desse esporo sexual, que é o zigósporo, que dá origem ao filo, tá? O nome do filo. Outro filo, segundo, o Ascomicota.
Então, nesse filo aqui, os fungos possuem hifas septadas, né? E algumas leveduras, ou seja, unicelulares. Os esporos são assexuais, são conídeos, e os esporos sexuais são chamados de ascósporos. E eles têm esse nome que vai dar origem ao filo, ascomicota, são produzidos dentro de uma forma de saco conhecida como asco. Vamos ver aqui, ó. Então, nós temos a fusão dos dois núcleos haploides, né, no momento da reprodução sexuada. Aqui acontece a cariogamia, a meiose, e esses novos núcleos, né, no final da meiose, que serão 4 núcleos haploides, eles estarão acondicionados dentro dessa bolsa, que é o asco. Então, após a meiose, vai acontecer uma mitose, e aí nós teremos, então, 8 núcleos. Então, sempre será assim, multiplicados por fator de 4, né? Ou é 4, ou é 8, ou esses 8 aqui pode dar origem a mais, tá? Mas, normalmente, aqui o asco, então, ele vai ter 8 núcleos, né? Do tipo haploide, após as mitoses, tá certo? E aí, cada septo desse vai dar origem, então, a um novo indivíduo que vai para a sua fase assexual. Tá? Aqui são microscopias ópticas mesmo, por exemplo, mostrando, né, os ascos da alternária, do fusário, e aqui o aspergillus na sua fase assexuada, tá? Porque daí aqui ele possui, então, os esporangiósporos, certo? Oh, desculpa, os conídeos. A fase assexuada é presença de conídeos. Aqui a representação, né? A mesma forma da fase assexuada e quando acontece a fase sexuada, tá? Aqui, ó, quando nós temos os conídeos sendo formados e aqui os ascos, né? O ascóporo, então, bom? Bom, e aí nós temos o Basidiomycota. Ele é o famoso filo dos cogumelos, tá? Que nós normalmente associamos os fungos, né? A imagem de um cogumelo, mas não são só cogumelos que são fungos, tá, gente? Os basidiósporos são formados num pedestal que é chamado de basídio. E cada basídio ele vai ter essa característica de ter 4 basidiósporos, tá? Aqui fica mais claro, ó. Então, aqui seria um basídio, e nós temos aqui, ó, em cada basídio, os basidiósporos, 4, tá? Sempre de 4. E aí, ele pode ter a sua fase assexuada, né? Produzindo aí artroconídeos, e quando ele entra na fase sexuada, aí ele vai produzir, então, a forma dos cogumelos aqui, e a produção dos esporos sexuais é justamente na forma de basidiósporos, tá? Bom, e aí, vocês viram que esses 3 filos nós tivemos, então, o ciclo de reprodução assexuada e o ciclo de reprodução sexuada. Sempre nós vamos encontrar em todo momento esses 2 ciclos? Não. Normalmente acontece assim, em determinado momento que o fungo encontra assim, um ambiente adverso para ele, uma necessidade de recombinação genética, é que ele vai fazer o ciclo sexual. Mas a maior parte do tempo nós encontramos indivíduos, os fungos, nos seus ciclos assexuados, tá? E existe o filo ainda do Deuteromycota, que são chamados fungos imperfeitos porque não apresentam reprodução sexuada. Então, apenas assexuado, como, por exemplo, o gênero do penicillium e da cândida. Tá? Aqui nessa tabela, eu trouxe os principais fungos de interesse e alimentos, né, dentro de cada filo. Então, aqui a gente tem, né, o que está em azul são fungos filamentosos ou bolores, e o que está em vermelho são leveduras. Tá? Então, a gente vê bastante importância do filo Ascomycota
né, no caso, principalmente deterioração de alimentos, e o Basidiomycota, também no caso de deterioração, mas também explorado aí, mas não aqui não apresenta, né, o gênero, isso aqui é mais em relação à deterioração e patogenicidade. Mas também o Basidiomycota, a gente não pode esquecer do aproveitamento, né, como na culinária, a parte dos cogumelos, tá? E para a gente finalizar, um resumo, né, sobre quais as principais diferenças, então, desses dois grandes grupos de micro-organismos que nós temos, né, que nós estudamos na microbiologia, fungos e bactérias. Os fungos, normalmente, eles crescem melhor em pH próximo a 5, né, que seria um pH muito ácido para as bactérias, para a maioria delas, e aí eles conseguem se sobressair, tá? Os fungos, quase todos, são aeróbios. A gente não pode esquecer que, no caso, as leveduras, né, a maioria delas são anaeróbias facultativas. Os fungos são mais resistentes, né, à pressão osmótica do que as bactérias. Então, de forma geral, eles apresentam uma resistência muito maior para as bactérias, tanto a acidez, a questão de pressão osmótica, né, as substâncias com baixo teor de umidade, então as bactérias muitas vezes não crescem, mas os fungos crescem, tá? Eles são menos exigentes nutricionalmente, então eles precisam de menos nitrogênio que as bactérias, e normalmente eles são capazes de metabolizar carboidratos completos. Por isso que é a grande importância deles como decompositores dessa matéria orgânica no ambiente, porque eles conseguem degradar a lignina e a celulose, o que muitas bactérias não conseguem degradar e não conseguem obter monômeros de açúcar, né, para o seu metabolismo, tá? Mas essas principais características vão ser evidenciadas, é claro, quando nós vemos a questão da deterioração de alimentos por fungos e bactérias, certo? E aqui estão as referências que utilizamos para essa aula.